Pronto, esse slide vocês se lembram dele. Foi um slide que eu provoquei vocês para tentar descobrir qual foi a diferença, né, entre o CleanCheck superior e o inferior. Eu vou adiantar, é porque a velocidade de movimentação do dente 37, que é o de baixo, está muito mais curta do que a velocidade de movimentação do dente 37 no CleanCheck superior. Tá? Então, eles estão fazendo o mesmo movimento. O técnico mandou para mim essa figura, esse estagiamento inferior do lado esquerdo. E a superior do lado direito foi a minha solicitação. Simplesmente eu cheguei para o técnico e falei, beleza, e manter o plano de tratamento atual e fazer a seguinte movimentação. 2 pontos. Na outra linha, número 1, iniciar o movimento de translação distal do dente 37 no estágio 1 ou no estágio 2, no começo do tratamento, no estágio 3, no estágio 4, tá? E finalizar a movimentação no último estágio de movimento. Ou seja, o técnico, ele ainda não finalizou no último. Eu poderia ter realmente feito, ter pedido para ele finalizar no último, tá? Não finalizou no último, finalizou aí no 93º, 94º estágio de movimento, tá? O que a gente fez? A gente respeitou a velocidade de movimentação de uma resposta biológica provável lenta do dente 37. O que devemos considerar nesse momento? 2 pontos. Durante o nosso planejamento e estratégia de tratamento. O primeiro deles, tá? O tempo que esse dente 37 está permanecendo aí nessa posição, nessa região óssea. Porque o paciente é adulto. E aí esse paciente ele perdeu o 36 com 10 anos de idade. E ele vai tratar com 14 anos de idade. Ah, só tem 3 anos que ele está nessa posição. Então eu posso aceitar a velocidade de movimentação mais rápida. Esse é um ponto. Mas se o paciente ele perdeu com 12 anos de idade esse dente 36 e ele foi tratar comigo com 40 anos de idade, esse dente 37 ele está nessa posição já há 20, 25 anos. Então, a gente precisa entender que esse dente 37, na sua estrutura alveolar, ele tem composições extremamente complexas para fazer movimentação. Para a célula poder entender qual é aquela estrutura, de que forma ela tem que se adaptar para poder fazer a movimentação do dente 37. E se a gente errar a mão nesse momento, e aí é onde a gente está trabalhando com uma ortodontia que me empolga demais, é entender que eu preciso usar conceitos que antigamente eu não me preocupava muito. Porque se eu desejo essa movimentação desse dente para trás e eu acabo errando a mão e pedindo que essa movimentação ocorra de forma muito rápida, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é prevalecer o efeito colateral, porque aqui é uma outra constituição alveolar, ó, que pode responder de forma muito mais rápida. E se isso acontecer, o efeito colateral acontecendo, eu vou tornar o meu caso um caso extremamente danoso. Eu vou pegar essa compensação aqui de overjet, que inteligentemente a biologia ela compensou, deixando o overjet bonitinho no paciente, vou estragar esse overjet, eu vou projetar os incisivos para vestibular. Vou criar uma mordida cruzada anterior que o organismo já tinha tratado ortodonticamente de graça para o paciente. Então, por que eu vou fazer essa besteira no paciente? Só porque o algoritmo ele está me mostrando que matematicamente é possível, mas ele não entende essas nuances, essas particularidades biológicas que a gente precisa individualizar no momento do CleanCheck, no momento de fazer as revisões dos casos da gente. Então, a gente pediu para fazer as alterações do tempo de tratamento de forma interessante, de forma inteligente, e nesse aqui a gente esqueceu. O mesmo conceito que eu tinha usado no CleanCheck anterior, eu me esqueci de colocar nesse paciente.
Ah, mas você esqueceu por quê? Porque não foi eu já tinha tratado um paciente assim, eu já tinha pedido anteriormente aquele paciente, foi um paciente que veio antes desse paciente. Então eu acertei quando eu era até mais inocente no sistema. E agora que eu estou mais macaco velho no sistema, eu errei. Eu passei por essa falha, por esse esquecimento, e eu aceitei a velocidade de movimento do dente 16, ó. Olha aqui, ó. No mesmo algoritmo que o clean check do outro paciente, ó. Então, enquanto a gente está tendo o fechamento de espaço nessa oclusão, né, diga-se de passagem que aqui é um paciente cirúrgico de classe 2, e a gente está fazendo compensação. Ó. Estou criando overjet, eu extraí um pré, eu preciso gerar um overjet grande, finalizar em classe 2 aí para ter o avanço maxilomandibular, paciente padrão classe 2 com problema respiratório, apneia do sono, então precisa fazer um avanço maxilomandibular. E para isso eu fiz extração de um premolar inferior, né, reduzindo o ímpar e perdendo a coragem superior. Só que o problema é que a gente acabou passando despercebido, aceitando uma velocidade de movimentação muito grande no fechamento de espaço. A velocidade é praticamente a mesma do fechamento de espaço. E aí eu tive problema, porque olha aqui, ó, olha a velocidade que o alinhador está impondo a movimentação do molar superior. Paciente jovem, paciente nem é tão problemático, né? E aí eu tive a perda do tracking. O canino está andando bem naquela velocidade. Lá ele não respeitou aquela velocidade. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu acabei sendo muito rápido durante esse processo. E aí os efeitos colaterais aconteceram. Qual foi o efeito colateral? O efeito colateral é que o alinhador ele foi empurrando a coroa do dente, o dente ele não foi se recuperando no ápice radicular, ele não foi fazendo o mesmo movimento no ápice radicular, ele não venceu a barreira óssea no ápice radicular, e quem movimentou foi a coroa. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora. Eu levantei aqui, aí eu armenguei, né? Eu estou armengando agora. O que eu fiz? Um Power Arm, né? Qual é o objetivo do Power Arm? É eu analisar o centro de resistência do dente, que eu pintei agora em vermelho, na figura superior inferior esquerdo. Apliquei o ponto de aplicação de força, eu transmiti o ponto de aplicação de força acima do centro de resistência, para que comece a fazer o movimento radicular. Aí eu dei uma pausa na troca de alinhadores, coloquei um elástico amarrado aqui, não estou trocando alinhador, eu estava trocando a cada 8 dias, subi para 14, 20 dias. Qual o objetivo? De deixar agora o Power Arm trabalhar no conceito biomecânico e recuperar essas raízes. A hora que recuperar, eu tomo a decisão. Ou eu reescaneio e repito esse clean check maravilhoso, mas peço para a movimentação acontecer de forma mais lenta no molar. Ficou bem claro esse conceito de velocidade de movimentação? Porque isso a gente tem que usar em todo momento. Em todo momento. Quando é que a gente usa isso, né? Em todos os momentos. Por exemplo, se você vai fazer o movimento de translação, a retração de incisivos superiores, vai retrair os incisivos superiores. Aí você tem um incisivo central que tem um volume radicular que é X. Você tem um incisivo lateral que o volume radicular é Y, é metade de X. E aí você quer a mesma velocidade de movimentação para os dois dentes, isso é incoerente. Não vai acontecer. O osso é o mesmo, a região é diferente. A estrutura alveolar em volta dessa raiz é completamente diferente. 2 newtons a mais de força que você implica no dente ou no outro é completamente diferente os efeitos. Tá? Então a gente precisa tratar cada dente de forma individual. Evitar aqueles múltiplos movimentos que são os princípios básicos de movimentação com alinhador e com ortodontia também. Porque com ortodontia, quando é que acontece esse problema na ortodontia convencional? É quando a gente, por exemplo, tem apinhamento dentário inferior, cheio de apinhamento. Aí você coloca um fio de níquel titânio 012
e deixa ali cozinhar. E depois você marca seu paciente depois de 5 meses. Aí quando você chega, fala, nossa, como funcionou bem o fio de níquel titânio, né? Tá tudo alinhadinho aqui. Tá tudo alinhadinho. Mas você filmou todo o processo de movimentação que aconteceu, porque quando um dente começa a movimentar, o outro começa a ter um efeito colateral. E às vezes você tem, às vezes você não tem espaço, toca, aí quem começa a movimentar é o canino, ele cruza, depois ele volta. Em todos os momentos mudam-se as geometrias de movimentação, da ativação daquele fio de níquel titânio. E aí a gente negligencia aquilo. E isso está acontecendo na ortodontia, né? Isso é constante. Essa mudança de geometria ela é constante. Só que a gente esquece de avaliar, de ser crítico nessa hora. Só que aqui a gente não pode errar a mão, porque o alinhador ele não vai e traz o dente de volta. O alinhador ele só faz aquele movimento que está previsto. Ele não se ajusta como fio de níquel titânio. Então a gente precisa ser muito mais ortodontista, considerar muito mais as questões biológicas do paciente, respeitar essas questões biológicas, entender o processo de movimentação escalonado, né? Escalonamento, que é o estagiamento, e depois compreendido isso, começar a entender que a resposta biológica ela é diferente para cada paciente. Ela não pode ser igual. E cada dente tem uma resposta biológica diferente do outro. Então, olhem de novo esse clean check aí, ó. Como está acontecendo de forma muito rápida essa movimentação para o movimento de translação mesial desse molar. E aí a gente teve a perda do tracking, e aí a gente teve que dar solução. E é isso que esse artigo fala. O artigo ele fala que quanto mais lento eu for durante as trocas dos alinhadores, mais qualidade de movimentação a gente vai ter para dentes, principalmente dentes posteriores, dentes maiores. Tá? Então, aí você tem várias formas de trabalhar isso no desenvolvimento do clean check, por exemplo. Você pode pedir para o técnico, né, pedir para o técnico reduzir a velocidade de movimentação do molar. Como que reduz? Pede para ele começar no estágio número 2, 3, 4 e pede para terminar no último estágio de movimento. Porque se você quer movimentar o dente, o molar durante... se a oclusão está sendo corrigida, toda a oclusão, todos os dentes estão sendo corrigidos em 60 estágios de movimento, por que você tem pressa para corrigir um molar em 15 estágios? Por que você não usa esses 60 estágios para ter uma movimentação com maior qualidade? Tá? Porque vai mudar o Smart Stage, né, do alinhador. Vai mudar, mas o que isso vai resultar depois na qualidade de movimentação? E a gente precisa entender o outro ponto. Alinhador ele foi feito para usar em 14 dias. Depois de 14 dias, aquele plástico ele começa a perder a composição de materiais. E se ele perder a composição de materiais, ele vai perder aquela ativação programada, aquela elasticidade programada para fazer a movimentação. O plástico vai deteriorar, ele vai ficar mais folgado, vai permitir a recidiva dentária. Então, esse casamento ele é uma engrenagem muito justa, muito precisa de se acontecer. Tá bom? Então, fotografem esse artigo, leiam esse artigo. Esse é um artigo que está disponível, aberto na internet. Qualquer um pode ir lá e ler. E é um artigo que eu considero um artigo realmente que contribui para a nossa biomecânica estudo em cima de alinhadores ortodônticos. Tá bom? Para a gente não...